Fala galera, saudações rubro-negras, mais um vídeo do nosso canal, trazendo para vocês hoje aqui mais um recorte, né, do programa da revista Placar e também do Globo Esporte, trazendo aí as últimas informações e atualizações do Flamengo, que atualizando, como desde segunda-feira, estão de folga, só retornam mesmo ao gramado para treino na quinta-feira, ou seja, também conhecido como amanhã. Estão de folga aí, uma merecida folga antes dessa maratona aí que será o Mundial, depois a Libertadores, enfim, todo esse trajeto aí. Então o Flamengo de folga, retorna amanhã e esperamos que com força total, preparar todos os jogadores, que todos estejam disponíveis aí para começar os treinamentos, fora os que estão convocados para suas seleções, e que a gente possa ter todos aí disponíveis. Vamos ao vídeo que é o que interessa. Um grande abraço, valeu! Muito boa tarde, gente boa! Globo Esporte chegando agora. Amanhã, essa dupla aqui, ó, você vai ver na tela da Globo ao vivo, Vini Júnior e Carlo Ancelotti. No Real, eles ganharam Liga dos Campeões, Vinícius foi eleito o melhor do mundo. Tomara que dê muito certo na seleção também, né? Mas antes vamos falar de Botafogo, porque ele joga hoje, né? É o último jogo antes da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, Botafogo e Ceará, pelo Brasileirão, jogo no Nilton. E é pra lá que eu vou conversar aqui com Débora Gares. Informações desse Botafogo que hoje se despede da torcida rumo aos States. Débora Gares. Tudo bom, Escobar? Boa tarde para você, todo mundo ligadinho com a gente. A gente já está aqui dentro e vendo que tem decoração, viu? Promessa de festa para essa despedida da torcida diante do time. Botafogo que vive um grande momento. Está classificado na Copa do Brasil, está classificado na Libertadores, vem de 2 vitórias seguidas, ganha até quando perde jogador, né? Como aconteceu pela Libertadores na última rodada. Jair foi expulso ainda no primeiro tempo. Vem de vitória sobre o Santos no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. O time está nesse momento em 9º lugar na tabela com 15 pontos e se vencer logo mais, além de fazer a festa da torcida, ainda entra para o G6. O último treino do grupo foi realizado ontem à tarde aqui no estádio Nilton Santos. Botafogo vai a campo sem o Savarino, que está à disposição a serviço da seleção venezuelana, sem o Cuiabano, que está poupado mais uma vez por conta de desgaste físico. Vai fazer falta, né, Escobar? O atacante, o artilheiro, 7 gols nessa temporada pelo Botafogo, homem de gols tão importantes para o time. Eu volto com você. É verdade, é um jogador importantíssimo mesmo. O Botafogo está pensando em reposição, né? O Joaquim Correa, jogador de seleção argentina, para o lugar dele. Mas pode ser a despedida da torcida hoje do Igor Jesus. E escalação, o povo quer saber, Débora. Está aqui na minha mão a provável escalação, Escobar. A gente deve ter o John no gol, o Vitinho na lateral direita, o Jair, que também interessa ao Nottingham Forest, assim como o Cuiabano, Ticuí da Botafogo. Temos também David Ricardo ou Barbosa, que ficou no banco contra o Santos, e o Alex Telles na lateral esquerda. No meio-campo, a gente deve ter o Gregory, o Alan e o Marlon Freitas. E lá na frente, o Arthur, que também está batendo um bolão. O Santi Rodrigues, que entrou durante o segundo tempo da partida contra o Santos. E o Igor Jesus para essa possível despedida. Bola rolando para Botafogo e Ceará às 8 horas da noite. Como eu disse, a gente já tem decoração aqui preparada no estádio. Vamos ter bandeirão 3D, bandeiras variadas, tudo para poder dar aquela energia, aquela boa sorte para o Botafogo nessa empreitada na Copa do Mundo de Clubes. O time embarca sexta-feira, Escobar. Volto com você, querido. Débora Gares, atrás da notícia em todos os lugares. Um beijo para você, grande Débora. Ó, depois do Ceará é o seguinte, partiu os Estados Unidos, Botafogo anunciou um novo reforço para disputar essa Copa do Mundo. Meio-campo, argentino, baixinho, revelado pelo Vélez, habilidoso. Não é o Almada de volta não, gente. Saudade, né, torcedor do Fogão? Thiago Almada é o nome da emoção. Agora o Botafogo tem um Almada Reborn. É o garoto Álvaro Montoro. Ele só tem 18 anos, tratado como joia pelo Vélez da Argentina. Hola, Botafogo. Vamos por más. Buenos dias, Álvaro. It's John Texter. I'm so excited to welcome you to the Botafogo family. No anúncio oficial, o Botafogo mostrou o Montoro recusando uma ligação desconhecida. É uma cutucada no Flamengo, depois que surgiram notícias do interesse do rival no argentino.
Aí os torcedores do Fogão não perdoaram, né? Fizeram a festa nos comentários. Agora é torcer pro Montoro vingar que nem o Almada vingou por aqui. Tudo indica que vai vingar. Amanhã tem Equador e Brasil, você tá ligado? Jogo de eliminatórias da Copa do Mundo. Atenção pro horário, gente. É mais cedo, não vai perder. 8 da noite, bola rolando ao vivo na Globo, a estreia do homem. Ancelotti. Conversar com o Carlos Gil, que já está no Equador, acompanhando tudo de seleção brasileira, direto de Guayaquil. Como vai, Carlos Gil? Tudo bem, Escobar? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Para a gente ainda é bom dia, estamos 2 horas atrás em relação ao horário de Brasília, por isso os jogadores tomaram café agora há pouco, ainda vão almoçar e um pouco depois do almoço haverá a coletiva entrevista do técnico Carlo Ancelotti aqui mesmo no hotel. No fim da tarde está previsto um treinamento leve no palco do jogo, o estádio Monumental de Guayaquil, que não vai estar lotado não, porque o Equador sofreu uma punição por ser reincidente em cantos homofóbicos e discriminatórios em 2 partidas das eliminatórias contra Chile e Venezuela, por isso houve um bloqueio aí de 25% das entradas que não puderam ser vendidas, esperado um público aí por volta de 40 mil pessoas. A seleção brasileira treinou ainda no CT do Corinthians ontem e o Ancelotti deu ali pistas de qual deverá ser o time titular que ele deve confirmar hoje. Então, bora ver o campinho. O Brasil tem o Alisson no gol, o Wanderson na lateral direita, na zaga o Alexandro, o ex-Alexandro, ele quer ser Alex agora, então Alex Marquinhos, e aí sim o Alexandro, lateral esquerdo do Flamengo, na lateral esquerda. Aí no meio-campo, Casemiro, Bruno Guimarães e o Gerson. E mais na frente, Vini Júnior, Estevão e o Pombo, Richarlison, que está de volta à seleção. É uma seleção equatoriana forte, viu, Escobar? Está invicta como mandante nas eliminatórias, não perde desde o primeiro turno, 1-0 Brasil lá em Curitiba. Vice-líder, o Equador pode se classificar nessa data FIFA, o Brasil também pode. 2 vitórias, um empate, uma vitória. Ainda hoje no Globo Esporte a gente vai falar da relação Ancelotti e Vinícius Júnior construída lá no Real Madrid, viu? Ainda tem o Estevão do outro lado, amigo. Eu tô otimista aí com essa parada. Um abraço para você, Carlos Gil, sabe tudo de seleção brasileira. Falar de Flamengo, Gonçalo Plata pediu para ser desconvocado da seleção do Equador. Ele está tratando de uma lesão no joelho desde abril, né? Mesmo assim, teve que viajar lá para Guayaquil, onde enfrentaria a seleção brasileira. Em nota, o Flamengo afirmou que o Plata volta para o Brasil nessa sexta-feira. Fluminense estreia na Copa do Mundo de Clubes da FIFA no dia 17 contra o Borussia Dortmund, ao vivo na Globo. E a janela para inscrever reforços acaba no dia 10, terça-feira que vem. É um tempo curto, mas o Fluminense está sonhando alto. 4 espacinhos separados. O Fluminense pode inscrever 35 jogadores para a Copa do Mundo, mas por enquanto a lista tem 31. Em entrevista ao podcast Setor Sul, o presidente Mário Bittencourt confirmou que essas vagas estão reservadas para reforços. E não é qualquer reforço não, hein? O Mário revelou que fez contato com o empresário do Robozão. Eu liguei para ele e falei, olha, eu queria saber de você se, assim, existe alguma possibilidade, né, do Cristiano pensar em jogar o Mundial de Clubes. Rapaz, aí o tricolor começa a sonhar. Ele não tem, enfim, nenhum interesse nesse momento em jogar no futebol brasileiro. Pô, que vacilo, hein? Bom, Cristiano não quer vir, mas tem gente que já tá por aqui. E o Mário contou que foi atrás do Neymar por empréstimo. Você já pensou essa duplinha junta de novo, hein? Eu já concentrei, sou amigo e já joguei com o Henrique Ganso. Muito lisonjeado com a procura do Fluminense. Infelizmente, nesse momento, faz parte do meu projeto usar esse mês para realmente me condicionar ainda mais. Não é fácil trazer uma estrela desse tamanho, né? Mas e chamar de volta um moleque de Xerém? Dá pra ter o André na Copa do Mundo, Mário? Nenhuma chance, infelizmente. Rapaz, tá feia a coisa então. Tanto que a galera começou a espalhar fake news no Zap. Papo do Léo Jardim, trocar o Vasco pelo Flu. É uma mentira da rede social, que as pessoas passam o dia inteiro inventando nomes de jogadores. Isso atordoa a torcida. Ou seja, é não pra tudo quanto é lado, né? Parece até aquela música do Molejão. Não. Nenhuma chance, infelizmente. Não é verdade. Pois é, Mário. Faltam 6 dias pra janela fechar. Até lá, a galera vai sonhando. Não é casado, né, Raíza? Casamento de 3 dias, né? Isso é importante destacar, porque o casamento do homem é um casamento de 3 dias, E aí o torcedor tá na expectativa. Não, ela tá falando lua de mel de 3 dias.
Não. Casamento, 3 dias. Como assim? Festa rolando 3 dias. Que isso? 3 Não dias chamou de casamento. ninguém da gente aqui? Pô, Ao invés de fazer lua de mel, ele quis fazer né? um casamento de 3 dias, é isso? É isso, ao invés de fazer essa lua de mel, ele fez um casamento aí de 3 dias, né? Curtindo bastante o casamento. E depois se apresenta ao Flamengo. Chega aí na madrugada de sexta-feira, essa expectativa. E para assinar, fazer os exames médicos, assinar o contrato e ser o reforço do Flamengo no Mundial né? Na Copa do Mundo dos Clubes. Possivelmente o único reforço. Não tenho expectativa de um outro reforço além do Jorginho, algo que já estava costurado, né? A gente trouxe toda a novela aqui, todo caso, desde o início do ano, entre as conversas, até se concretizar tudo, né? Mas é essa aí, então, a informação em relação ao Jorginho, chegando aí na madrugada de sexta-feira para assinar o contrato e ficar à disposição do Felipe Luiz para o Flamengo no Mundial de Clubes, né? Ele abriu mão de algumas coisas ali, o Flamengo cedeu em outras. A informação que eu tenho é essa, que ele abriu mão de algumas coisas, que o Flamengo cedeu em outras coisas também, para que ele pudesse reforçar o Flamengo nessa Copa do Mundo dos Clubes. Um bom reforço aí para o Flamengo no meio-campo, especialmente depois das lesões dos jogadores, estão voltando agora, por exemplo, o Eric Pulgar, tem a situação do Nico de la Cruz também, que é uma situação mais séria, né? O Felipe até destacou que ele ia demorar um pouco mais para ficar à disposição, então chega um reforço importante ali para o meio-campo ali, primeiro volante, um primeiro volante que tem um excelente passe. O Flamengo já tem jogadores ali na defesa que são jogadores que passam muito bem. O Jorginho é mais um que chega para somar aí nesse quesito também, no quesito de saída de bola, Elan. E aproveitando, né, já vou pegar aqui o embalo para falar da situação do Gonzalo Plata, porque o Francisco Egas, presidente da Federação Equatoriana, ele deu entrevista para um canal lá no Equador e foi questionado sobre essa situação envolvendo o Gonzalo Plata, que está lá com a seleção equatoriana, mesmo lesionado. E ele disse o seguinte, o Francisco Egas, né? Ele falou assim, lamento as declarações do Felipe Luiz e também a nota do Flamengo, a nota que o Flamengo dizia que eles tinham feito um procedimento no Gonzalo Plata sem a ciência do Flamengo. E ele diz, porque em todo momento estávamos em comunicação com eles. BKSS, que é o treinador da seleção equatoriana, há pouco tempo visitou o Gonzalo Plata no Brasil e falou com todos do Flamengo. Estavam realmente aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, quando teve o jogo contra a LDU no Maracanã. Os médicos, aí ele diz, né? Isso é ele dizendo, os médicos estavam em constante comunicação com os médicos do Flamengo. Tudo que fizemos com respeito ao Gonzalo Plata, fizemos com o conhecimento das pessoas do clube. Apesar disso, o Flamengo mantém a versão de que a comissão técnica, né, o departamento médico da seleção equatoriana, fez um procedimento no Gonzalo Plata sem a ciência do Flamengo, tá, Ilan? Ok, fala, Papa. Eu conversei com a fonte ligada ao Gonzalo Plata, que falou que não houve injeção, né, que não foi utilizada injeção, que foi apenas um procedimento de massagem, de tratamento de fisioterapia na casa dele. E que ele o tempo todo estava em contato com o Flamengo, que ele comunicou tudo também, Raíza, que ele comunicou tudo ao Flamengo, que o Flamengo sabia sim, o Flamengo pode ter ficado contrariado, mas que o Flamengo estava sendo comunicado e que não houve procedimento, porque eles consideram o seguinte, aí você... Não foi invasivo, né? Não foi invasivo, não teve injeção, isso não teve, tá? Que foi um procedimento ali de fisioterapia, de massagem, e o jogador insiste que o tempo todo falou. A única situação que foi passada para mim que eles fizeram diferente do Flamengo, que foi uma dica, né, dos médicos da Federação Equatoriana, é que ele usasse muleta enquanto estava se recuperando, que o Flamengo não tinha pedido para ele usar muleta, e ele começou a usar muleta e o jogador considera que melhorou depois que começou a usar muleta e evitar de pisar, né? Então, há uma consideração de que o jogador acredita, né, que melhorou após essa situação aí e de algumas coisas que os médicos do departamento lá da seleção equatoriana fizeram com ele. O Flamengo, como todos sabem, né, curtindo aí umas férias, 3 dias de férias, né, segunda, terça e quarta. O time ganhou essa folga logo após a goleada sobre o Fortaleza, merecida por sinal. O Flamengo está com 20 gols de saldo aí para poder
de gordurinha, né, para poder dar sequência no Campeonato Brasileiro em agosto. Então a gente entende aí que, como fizeram o trabalho bem feito, fizeram o deverzinho de casa bem feito, merece sim um descanso, e a diretoria, né, com muito acerto, deu essa folga para os jogadores. Portanto, estão todos aí de folga, amanhã retornam aos trabalhos, e para engrenar essa maratona aí que vai ser esses, praticamente, se Deus quiser, a gente chegar à final, 40 dias aí longe de casa, né, que eles devem viajar no final de semana, ou no início da semana que vem, e para os Estados Unidos, né, para começar os preparativos, adaptação, enfim, para poder começar bem com o pé direito contra a Esperança. O Campeonato Mundial no dia 16, aí faltando 12 dias para o início do Campeonato Mundial de Clubes da FIFA. Nós temos aí o problema do Plata, que está dando uma reverberação incrível, a Federação Equatoriana falando que não fez nada sem o conhecimento da direção do Flamengo, o Flamengo dizendo que fizeram sim, ou seja, essa novela aí vai continuar por um tempo, mas disse-me que a gente não quer ver o Plata em campo para que possa colocar em risco aí a sua integridade física, né? Então a gente não quer isso, a gente espera que eles sejam, né, profissionais e que deixem o jogador à disposição, façam uma avaliação correta, já que eles têm direito de levar o jogador, e que isso fique dentro do plano profissional, para não atrapalhar nem a seleção, nem o Flamengo, nem o jogador, que são as três partes aí envolvidas nesse processo. O Flamengo ainda tem o problema do Nico de la Cruz, problema crônico naquele joelho dele. O Flamengo já comprou o jogador sabendo da situação, e se pagou os 16 milhões também já sabia dessa problemática. E agora temos aí que administrar essa situação e ver o que a gente pode fazer para ter esse jogador à disposição no Mundial, né? Disposição e preparado, porque você também, se ele se recuperar faltando 2, 3 dias para o jogo, não adianta, porque ele não vai ter tempo hábil de treinar e vai acabar atrapalhando o time, mesmo com toda a sua técnica. Precisa estar entrosado, treinar jogadas, treinar posicionamento em campo, enfim. No final de semana aí tivemos a grata surpresa do Vinha entrar em campo alguns minutos, já pôde colaborar com o time, já pôde dar uma corridinha, né, em ritmo de jogo, não ritmo de treino. Isso já nos deixa mais tranquilos, né, com as suas atuações. Então, de verdade, nós precisamos mesmo aí acompanhar a Plata na seleção, e precisamos acompanhar Nico de la Cruz para poder retornar aos treinamentos, integrar o grupo lá nos Estados Unidos. A gente vai ter notícia aí de como vai estar sendo esse preparativo. Então, torcer para que tudo dê certo, esperar o Jorginho chegar também, a previsão dele chegar aí ou é sexta-noite ou é sábado pela manhã, para poder estar fazendo seus exames aí pré-contrato, para ver se está tudo certo com ele, assinar o contrato definitivo e ser integrado ao elenco, para que possa estar aí viajando junto com o grupo e fazendo aí, né, seus preparativos para poder estar em campo já na estreia do Mundial contra o Esperança. No mais era isso, pedir a vocês que se inscrevam no canal, se não se der notificação, deixa o like, ele é muito importante para o nosso crescimento.